Segunda parte do quinto capítulo do manuscrito História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Em pouco tempo, o bom Deus soube fazer-me sair do estreito círculo no qual girava, sem saber como dele sairia. Grande é a minha gratidão quando vejo o caminho que me fez percorrer. Todavia, devo dizê-lo que, apesar de já ter dado o passo maior, restavam-me ainda muitas coisas a que devia renunciar. Uma vez desembaraçado de seus escrúpulos e de sua excessiva sensibilidade, meu espírito se desenvolveu. Sempre gostei do grandioso, do belo, mas naquela época fui levada por extremo desejo de saber. Não me restringindo às aulas e aos exercícios que minha professora me dava, aplicava-me por mim mesma a estudos especiais de história e ciências. Outros estudos deixavam-me indiferente, mas estas duas matérias prendiam toda a minha atenção. Desta forma, adquiri em poucos meses maiores conhecimentos do que durante meus anos de estudo. Que tudo não passava de vaidade e tribulação de espírito. Muitas vezes acudia à minha mente o capítulo da imitação de Cristo, onde se fala de ciências, mas sempre industriava um meio de continuar, apesar de tudo, dizendo a mim mesma que, estando em idade de estudar, nenhum mal havia em fazê-lo. Creio não ter ofendido ao bom Deus, muito embora reconheça ter aí aplicado um tempo inútil, porque para tal fim só empregava certo número de horas que não queria exceder, com o intuito de mortificar o desejo demasiado vivo de saber. Estava na idade mais cheia de perigos para as adolescentes. O bom Deus, contudo, fez por mim o que Ezequiel refere em sua profecia. Passando junto a mim, viu Jesus que me chegara o tempo de ser amada. Fez aliança comigo e passei a pertencer-lhe como sua. Estendeu sobre mim seu manto, lavou-me com aromas preciosos, revestiu-me de roupas recamadas e deu-me colares e adereços de inestimável valor. Nutriu-me com flor de farinha, com azeite e mel em abundância. Então fiquei formosa aos seus olhos e fez de mim poderosa rainha. Sim, Jesus fez tudo isso por mim. Poderia retomar cada palavra que acabo de escrever, provando que se realizou em meu favor. Mas as graças que citei mais acima demonstram-no de maneira suficiente. Vou apenas falar do alimento que me prodigalizou em abundância. Desde muito, nutria-me da flor da farinha, contida na imitação de Cristo. Era o único livro que me fazia bem, pois não tinha ainda deparado com os tesouros que se ocultam no Evangelho. Sabia de memória quase todos os capítulos de minha querida imitação de Cristo. Esse livrinho não me deixava nunca. No verão, carregava-o no bolso. No inverno, dentro do regalo. Isto se tornou tradicional. Em casa de titia, entretinha-se muito com ele. Abria-no ao léu e fazia-me recitar de cor o capítulo que se apresentava aos olhos. Aos 14 anos, com o meu desejo de saber, o bom Deus achou ser preciso juntar a flor de farinha, mel e azeite em abundância. O mel e o azeite nos fez descobrir nas conferências do padre Armijon sobre o fim do mundo atual e sobre o mistério da vida futura. O livro fora emprestado ao papai por minhas queridas carmelitas, motivo pelo qual, ao contrário do meu costume, pois não lia os livros de papai, o pedi para ler. Essa leitura foi também uma das maiores graças de minha vida. Eu a fazia junto à janela do meu quarto de estudos e a impressão que dela me ficou é por demais íntima e afetuosa para que a possa externar.
Todas as verdades fundamentais da religião, os mistérios da eternidade mergulhavam minha alma numa bem-aventurança que não é desta terra. Já pressentia, não com a vista corpórea, mas com a do coração, aquilo que Deus reserva aos que o amam. E vendo que as eternas recompensas não estão em nenhuma proporção com os leves sacrifícios da vida, queria amar a Jesus apaixonadamente, dar-lhe 1000 sinais de amor, enquanto ainda o pudesse. Copiei vários trechos relativos ao perfeito amor e a acolhida que o bom Deus dará aos seus eleitos no momento que Ele próprio se lhes tornar sua grande e eternal recompensa. Não parava de repetir as palavras de amor que me tinha abrasado o coração. Celina tornava-se íntima confidente dos meus pensamentos. Desde o Natal podíamos entender-nos, já não existia a distância de idade, porque eu tinha crescido em tamanho e sobretudo em graça. Antes dessa época, queixava-me às vezes por não conhecer os segredos de Celina. Dizia a ela que eu era muito pequena e precisava crescer até a altura de um tamborete, para que lhe fosse possível ter confiança em mim. Quando estava ao seu lado, gostava de trepar no precioso tamborete e dizia-lhe que me falasse com intimidade. Mas era inútil meu estratagema. Havia uma distância que nos separava. Jesus, que queria fazer-nos progredir juntas, criou em nossos corações vínculos mais passantes do que o de sangue. Fez com que nos tornássemos irmãs de alma. Em nós se averiguaram as palavras do cântico de São João da Cruz. Falando ao esposo, a esposa exclama: seguindo vossos passos, as donzelas percorrem ligeiras o caminho. O toque de faísca, o vinho temperado, fazem com que tenham aspirações divinamente perfumadas. Sim, era bem ligeiras que seguíamos os passos de Jesus, as faíscas de amor que semeava as mãos cheias em nossas almas, o vinho delicioso e forte que nos dava a beber, faziam desaparecer de nossos olhos as coisas passageiras e de nossos lábios brotavam aspirações de amor, inspirada por Ele. Quão doce não eram as conversas que tínhamos todas as noites no mirante. Com o olhar absorto no longínquo, contemplávamos a branca lua que se erguia suavemente por detrás das grandes árvores. Os reflexos prateados que irradiavam sobre a natureza adormecida, as brilhantes estrelas que cintilavam no azul profundo do céu, o brando murmúrio da brisa vespertina que fazia flutuar as nuvens esbranquiçada. Tudo elevava nossa alma ao céu, ao formoso céu, ainda que do mesmo não contemplássemos senão o puro reverso. Não sei se estou enganada, mas parece-me que a expansão de nossas almas se assemelhavam à de Santa Mônica com seu filho, quando no porto de Óstia ficavam absortos em êxtase ao contemplarem as maravilhas do Criador. Recebíamos, ao que parece, graças de categoria tão elevada como as que são concedidas nos grandes santos. Como diz a imitação de Cristo, de vez em quando o bom Deus se comunica no meio de vivo esplendor, ou então se encobre mansamente por debaixo de sombras e figuras. Era de tal maneira que se dignava manifestar as nossas almas. Mas como era diáfano e leve o véu que subtraía Jesus aos nossos olhares, não era possível duvidar. A fé e a esperança já não eram necessárias. O amor fazia-nos encontrar na terra aquele a quem procurávamos. Encontrando-o sozinho, deu-nos ele seu ósculo, para que dali por diante ninguém tivesse motivo de desprezar-nos. Graças tão grandes não podiam ficar sem frutos,
Estes, por sua vez, foram abundantes. A pátria da virtude tornou-se-nos suave e natural. No começo, minha fisionomia traía muitas vezes sinal de luta, mas tal reação foi desaparecendo aos poucos, e a renúncia tornou-me fácil desde o primeiro instante. Jesus tinha dito: a quem já tem, ser-lhe-á dado e dado em abundância. Por uma graça recebida com fidelidade, concedia-me grande número de outras tantas. Ele próprio dava-se a mim, na Santa Comunhão, muito mais humilde do que teria coragem de esperar. Como norma determinara fazer, sem omissão de nenhuma, as comunhões que meu confessor me permitisse, e concordara em que regulasse sua frequência, sem nunca lhe fazer algum pedido. Naquela época, não dispunha da audácia que tenho agora. Não fosse assim, procederia de outras maneiras, pois acho muito seguramente que a alma deve revelar ao confessor o atrativo que sente em receber o seu Deus. Não é para ficar no cibório que ele baixa todos os dias do céu, é para encontrar outro céu que lhe é infinitamente mais estimável do que o primeiro, o céu da nossa alma, feita à sua imagem, templo vivo da adorável Trindade.